a UNITA, enquanto partido, com representação parlamentar, é digno representante deste povo. Ou estou enganado, senhor deputado Manuel Fonseca? Para que precisam mais um outro auditório para essa consulta prévia? E isso é exatamente para fazer o governo, como dizem os meus colegas. E vou lhe dizer o que é o mais importante. Esta artimanha que a UNITA está aqui a criar está clara. É que a UNITA tem certeza e compreendeu que em 2027 não vai ganhar as eleições. A UNITA entendeu claramente que não vai ganhar as eleições. E sabe que a única forma que tem... Não, mas eu digo isso. A única forma que a UNITA tem de fazer valer essas artimanhas é por via do governo sombra. E para que isso ocorra, porque já tirou a toalha do tapete, sabe perfeitamente que não vai conseguir, é preciso criar artimanhas que façam valer esse governo sombra em 2027, porque vai continuar na oposição, entende? Vai continuar na oposição. Então, para fazer valer é preciso atrapalhar a governação em 2027. Vocês dizem aqui, e a senhora deputada, presidente do grupo parlamentar da UNITA, pediu aqui consensos em torno dessa proposta e disse os habituais consensos. Mas na contramão, dizem que não existe consensos, que estão violados os direitos constitucionais, a liberdade e a paz. Eu não consigo entender. E eu quero vos dizer aqui claramente, o MPLA é daqueles partidos que sempre preservou os direitos democráticos, a liberdade e preservou sempre a paz entre todos. E preservou sempre a paz entre todos. O deputado Alcino Covalela disse que não vale a pena falar da guerra, e eu percebo e entendo e não vale a pena falar. Mas em 2002, o MPLA e o seu governo tinham a capacidade e o poder de exterminar totalmente a UNITA, e acabar inclusive. Tinha esse poder. A UNITA podia muito bem surgir com um outro nome, mas o que é que o MPLA fez? O MPLA o que fez é fazer valer os valores democráticos. Senhores deputados. Foi o que o MPLA fez. Senhores deputados. Senhores deputados, faz favor. Senhores deputados. Senhores deputados. Senhora deputada. O que eu estou a dizer é que nós tínhamos isso. Já não diz que vamos exterminar, disse que tínhamos essa possibilidade. Senhores deputados, peço agora que se acalmem para... Peço agora que se acalmem para ouvir o que a mesa tem a dizer, por favor. Acho que já exteriorizaram o suficiente. Vamos... Nós acho que estamos a passar dos limites, senhores deputados.
Nós vamos... a mesa vai propor uma interrupção dos trabalhos. Fazemos a pausa para o almoço. Vamos retomar os trabalhos às 14 horas. E nesse interregno fica convocada para agora uma reunião da Conferência dos Líderes e peço que os presidentes dos grupos parlamentares nos acompanhem para falar agora. Está interrompida a sessão. Tem a palavra o deputado Alcino Jonas Covalela, do Grupo Parlamentar da UNITA. Peço ao deputado Nuno Dalla que se prepare para intervir a seguir. Excelência Presidente da Assembleia Nacional, todo o protocolo observado. Angola define-se como um Estado democrático de direito, conferindo a todos os cidadãos amplos direitos fundamentais, entre os quais o direito à oposição democrática ao governo. Aliás, sem oposição ao governo não haveria democracia, nem sequer estaríamos aqui. Povo angolano, resistimos há 50 anos para afirmar a nossa civilização política ao mundo, a nossa identidade e a nossa visão de sociedade democrática como homens livres e donos do seu destino. O colono português saiu, o cubano, o russo e o sul-africano também saíram. Porém, há entre nós um mal maior que o colonialismo que teima em não sair. A prepotência, a arrogância, a mentalidade tacanha de alguns... A mentalidade tacanha de alguns se julgarem deuses de Angola ao ponto de negarem aos seus próprios irmãos direitos fundamentais como a vida, educação, saúde e trabalho digno. Lutamos por uma democracia porque acreditamos que esse é o único caminho capaz de situar Angola nos marcos de desenvolvimento universal e da convivência harmoniosa na diferença. Sentamos à mesma mesa, dialogamos sobre as nossas diferenças, enterramos as nossas divergências, abraçamos-nos, reconciliamos-nos, no intuito de construir um novo paradigma de vida assente na competição política justa, no perdão mútuo e no reconhecimento do interesse sublime dos angolanos. Não morremos pela democracia para sermos resignados nem humilhados. Alguém, mais uma vez, está redefinindo o paradigma e continua a impor aos angolanos o modelo arcaico politicamente ruim e antagonista. Eles não estão preparados para o jogo democrático. Aliás, uma vez comunista, comunista para sempre, como dizia alguém. Sempre que a UNITA usar do direito ao exercício da oposição, fiscalizar as ações do Executivo, criticar a má gestão do erário, a corrupção, a violação extrema dos direitos humanos pelo governo, o MPLA responde com fantasmas da guerra. Quer dizer, para o Executivo angolano, a oposição não pode questionar os roubos, a má gestão, porque houve guerra. Como se a guerra já enterrada fosse uma carta branca para o Executivo angolano fazer o que entender com o dinheiro público. Meus senhores e minhas senhoras, é democracia uma televisão pública convidar membros do MPLA e dedicar 1 hora e 30 minutos de debate contra a UNITA e contra o seu líder, sem direito à defesa e ao contraditório? É democracia os militantes do MPLA atacarem deputados do grupo parlamentar da UNITA, destruir os bens públicos e a polícia fica calada? É democracia. Isso é normal num país democrático. Intimar um deputado por delito de fiscalização ao Executivo? Não. Então, para que serve um deputado? A Polícia Nacional prende ilegalmente deputado do grupo parlamentar da UNITA e não há responsabilização. Mas que país é esse que tanto desonra os seus próprios representantes? O país não vai desenvolver com democracia de ornamento, tão menos com o regime de morcego. O nosso país é, na sua dimensão ontológica, um mosaico heterogêneo de interesses expressos na cosmovisão de uma nação multiétnica, multicultural e multirracial, que constituem as raízes firmes da identidade política e a riqueza inabduzível do nosso nacionalismo.
Nenhum movimento, partido político, presidente e até as potências mundiais são capazes de revogar a nossa natureza heterogênea, razão da nossa força e expressão viva dos nossos interesses. Excelências, em 24 anos de paz, podemos concluir que não há razões humanas, nem causas tão profundas que nos separem abismalmente uns dos outros, que não possibilitem um aproximar sincero, um abraço de confiança e proteção mútua. O resto é simplesmente vaidades baratas, arrogâncias de pessoas amarguradas, talvez na infância. Angola precisa de uma liderança humanista e democrática que olhe para a questão do poder político como mecanismo de força legal e legítima para realizar a prosperidade de todos os angolanos na sua diversidade. Angola precisa de um governo de todos e para todos, um governo que abrace o mérito como condição principal para o acesso e a extensão ao trabalho e não ao cartão de militante. Aqui vale lembrar mais uma vez as lições vivas deixadas pelo Papa Leão XIV e quem tem ouvidos, ouça e reposicione-se. Felizes os pacificadores. Angola pode crescer muito se, em primeiro lugar, vocês que detêm a autoridade no país acreditarem na multiformidade da sua riqueza. Não temeis as divergências, nem extinguis as visões dos jovens e os sonhos dos idosos. Sabem sim gerir conflitos, transformando-os em caminhos de renovação. Colocai o bem comum acima das partes, não confundindo nunca a vossa parte com o todo. E aqui faço paragem e um apelo ao Executivo para libertar todos os ativistas políticos presos por delito de opinião. Muito obrigado, Santo Padre, pela visita a Angola. Nós, o povo angolano, no geral e em especial nós da UNITA, estamos a ser humilhados e negados a dignidade. Nossos filhos, com os nossos sobrenomes, por mais mérito que tenham, são negados ao trabalho e à promoção de carreira, nas instituições públicas, até nas empresas privadas. Outros membros da UNITA estão a ser obrigados a receber o cartão do MPLA, participar dos seus comícios, sob o risco de merecerem um despedimento silencioso. Nos hospitais públicos, para piorar, nos hospitais públicos, eles instalaram os comitês de especialidade dos médicos e enfermeiros, que se dedicam essencialmente à vigilância dos políticos da UNITA que lá vão. A maioria entrou com os seus próprios pés e saiu de lá gelados no caixão. Como se ser da oposição fosse um crime. Fosse um crime ou oposição. Sr. Deputado Alcino Covalela, peço desculpas, vou interromper-lhe. Há um pedido de ponto de ordem do Sr. Deputado António Paulo. Tem a palavra, Sr. Deputado António Paulo. Obrigado, Excelência, Presidente da Assembleia Nacional. Excelência, é um pedido de ponto de ordem, porque o Sr. Deputado está no uso da palavra. Está fora de ordem, ou seja, a oposição não consegue sequer estar na ordem para um assunto que é da sua própria iniciativa. E se os seus deputados da oposição lerem com alguma atenção esse projeto, vão ver que há pelo menos 3 ou 4 normas que são inconstitucionais. Então, eu acho que em vez de se fazer esse discurso inflamado e insultuoso, a oposição devia ler aquilo que trouxe para o plenário. Muito obrigado. Sr. Deputado Alcino Covalela, pode continuar a sua intervenção, faz favor. Continuando, esta é a verdade crua e nua que nós vivemos pelo facto do Executivo nos negar o exercício do direito à oposição democrática. Infelizmente, 50 anos da independência, ainda não nos encontramos como seres humanos iguais nos direitos. Ainda não nos convencemos do que fazer e como fazer para construir um verdadeiro Estado democrático de direito. Porém, meus concidadãos, por mais que resistamos ao reencontro entre irmãos, a nossa essência é democracia. Os nossos desafios são a democracia,
o nosso desenvolvimento é a democracia e, naturalmente, o nosso futuro será a democracia. Por isso, o projeto de lei do direito ao exercício da oposição democrática traduz-se numa oportunidade essencial para a substantivação de uma democracia material que desperta os atores, principalmente os que detêm o poder, a verdadeira cultura democrática.